A gente, percebe, né, que, a questão da produção, né, a batalha nossa inicial, né, com o início, né, há alguns anos atrás, e com uma parte do percurso finalizado, foi o acordo, né, da forma que foi possível, né, a gente, assinar, né, e, esse acordo ele previa essas questões. Então a nossa primeira batalha pós-greve foi fazer que aquele acordo fosse cumprido, né, que fosse instituído a mesa setorial, né, que fosse instituído o comitê gestor, e a gente veio batalhando isso desde o fim da greve de 24, né, sempre em Brasília buscando explicar, construir pontes para que isso viesse a funcionar, né. E então foi instaurado, né, a mesa setorial. Da mesa setorial, nós direcionamos para que fosse feito um grupo de trabalho para a discussão sobre o decreto de atribuições, e isso percorreu um longo caminho, muito mais demorado do que a gente havia, desejado, mas um caminho que percorreu por todas as vicissitudes, né, assim, por todos os prós, os contras, e foi então, finalizado esse GT com esse decreto, né, que foi, encaminhado. Não vou entrar na questão do decreto, porque depois o Thiago vai falar um pouco mais, né, mas assim, isso foi o né, a gente percebe que no setor público tudo é um pouco mais demorado, né, a gente não é igual no setor privado, que a gente quer fazer uma coisa, pega e faz e pronto, né. Você tem que negociar, você tem que, mostrar o ponto de vista, você tem que mostrar que não vai prejudicar ninguém, né. Até hoje tem, eh ruídos aí nessa comunicação, falando que o decreto prejudica um, prejudica outro, e o objetivo inclusive desse grupo foi realmente construir algo que, não prejudicasse ninguém, que viesse a preservar, né, porque inclusive quando a gente, finalizou, quando a gente conseguiu colocar o aditivo, né, no a reformulação mínima do acordo que já havia sido assinado, a gente conseguiu a alteração do artigo 5b, né, que ele colocava a questão, né, a gente tinha, né, a gente não cansa de falar isso, mas existia uma nota técnica colocando o cargo de técnico em extinção, e a gente conseguiu construir esse artigo 5b de forma que preservasse a carreira do, né, o INSS como um todo. Só que, dito isso, a gente precisava agora trabalhar no sentido de proteger os cargos dentro do INSS. Então esse foi o objetivo, né. E, foi então instaurado a mesa de setorial. Da mesa setorial também nós instalamos o grupo de trabalho dos processos de trabalho, né, onde a gente percebe que hoje, né, para resumir de uma forma assim bem simplista, a gente tem 2 caminhos, né? É como se fosse duas estradas, mas elas levam ao mesmo lugar, né? Uma parte é a parte estrutural, que é isso que o Tiago colocou. A gente precisa consertar, né? E a gente não criou nada, é, a questão do decreto das atribuições. As atribuições têm que estar claras, né? E não é a partir de hoje o técnico vai fazer isso, o fulano, o analista vai fazer aquilo, não. Como isso funciona dentro do INSS hoje? Como sempre foi a estrutura do INSS? Então, isso tudo foi construído baseado nisso. A questão do nível superior, né, a gente vem batalhando já há alguns anos, buscando o que a gente intitulou inicialmente como carreira típica de Estado, né,
e a gente percebe que não existe esse tipo de carreira com nível intermediário, nível médio. Então a gente precisa construir isso para chegar nesse ponto. Adicional de qualificação também é um anseio da categoria. A gente vê tantas outras categorias aí que tem adicionais de qualificação e a gente ainda precisa construir isso e alcançar esse resultado. E a questão, como a gente não pode esquecer, remuneratória, né? Inclusive, uma das questões, acredito que vão ser debatidas, esclarecidas nisso, é aquele período que o INSS ficou sem o reajuste, né? Que as outras carreiras tiveram e a gente não teve. Então, tudo isso a gente vem construindo, né? Esse é um caminho.